Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Imagem aérea. Carros estacionados. Carros, celulares, alimentos. As categorias podem ser bem distintas, mas você sabia que para estes e outros produtos há uma mesma regra? Se o item comprado apresentou problema, pode entrar no que chamamos de recall, tema do Repórter Justiça desta semana. O recall é uma ferramenta utilizada pelos próprios fornecedores para poder comunicar aos seus consumidores de que existe algum defeito em algum dos produtos que ele fabricou e colocou no mercado de consumo. E por meio do recall, ele chama os consumidores de volta para poder fazer ou o reparo do produto, a substituição ou o reembolso. Aí essas ações ficam a cargo mais do fornecedor para fazer esse tipo de decisão. O carro próprio era um sonho que virou realidade na vida da Diana. Na hora da compra, uma vantagem chamou a atenção. O veículo tinha garantia de 2 anos, um alívio para qualquer eventualidade. Só que com apenas alguns meses de uso, vieram os primeiros sinais de que algo estava errado. Os barulhos começaram a ser frequentes. O amortecedor não funcionava. Fazer qualquer curva se tornou um perigo. E o risco de acidentes era evidente. Eu acho que, na verdade, ele poderia romper de vez, né? E a gente sofrer algum acidente, porque já percebia que o carro não tinha estabilidade nenhuma, principalmente em curva. Então era como se ele estivesse bambeando mesmo. O susto foi grande. Foi a primeira vez que aconteceu. De imediato você fica assustada, porque é um carro novo, né? Pouco tempo de uso. E você se deparar com uma situação dessa. Diana não pensou 2 vezes. Correu para a concessionária para fazer o reparo. Lá descobriu que o carro dela estava na lista de veículos da marca que deveriam passar por recall. A gente não recebeu nenhuma notificação e só foi descoberto mesmo porque nós fomos até autorizada. Eles falaram que entraram em contato por e-mail, mas nós não recebemos nada. A regra é clara e antiga. Está no Código de Defesa do Consumidor de 1990. Este artigo diz que o fornecedor não pode colocar no mercado um produto ou serviço que deveria saber apresentar grau de nocividade ou periculosidade. Ao ter conhecimento do perigo, deve comunicar o fato às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. O Código de Defesa do Consumidor é o que determina o recall no Brasil, não é? Então, o artigo 10, ele estabelece, determina esse recall, que, apesar de não falar em recall, é um chamamento, é uma busca desses produtos ou serviços que podem causar dano, risco à segurança e à saúde do consumidor. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor apontam que o governo realizou entre 2014 e 2018 mais de 700 campanhas de recall no país. Quase 75% delas foram de automóveis. Cerca de 9 milhões e meio de consumidores foram convocados a fazer os reparos nos carros. O problema é que nem metade dos motoristas compareceu ao chamamento. E por que um índice tão alto assim? Máquinas de lavar emparelhadas. Falta um pouco de conscientização do próprio consumidor. Eu não diria conscientização, mas um pouco de informação para o consumidor saber o que é o recall de verdade. E além disso, a gente ainda acredita que o aviso de risco não estava chegando corretamente ao próprio consumidor. Para evitar essa falha na comunicação, uma portaria conjunta disciplinou o recall de automóveis. Esta é a portaria conjunta número 3, de 1º de julho. Cabe ao fornecedor de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques comunicar imediatamente o problema encontrado por meio eletrônico ao Departamento Nacional de Trânsito. Porque esses produtos eles podem causar um acidente Nicolas Matoso, e esses acidentes eles podem ser acidentes leves, mas eles também podem ser acidentes fatais. O Denatran também quer modernizar o sistema. Motoristas que tenham a carteira digital de habilitação podem receber o aviso de recall por celular. Esta outra portaria trata da forma como os recalls devem ser anunciados. O objetivo é atingir o maior número possível de interessados. Mas a gente atualizou a nossa portaria de recall e permitiu que os fornecedores façam uso também agora de internet, das redes sociais e desses outros meios mais modernos para tentar chegar naquele consumidor que está em posse do produto. Além disso, a gente ainda obrigou que o fornecedor inclua no seu site, em até 2 cliques, os avisos de recall
e induziu que eles façam a adoção do que a gente chama de indutores comportamentais no aviso de risco, que são algumas técnicas ali que ele pode aplicar para poder atrair o consumidor para o reparo. Mesmo com a tecnologia sendo uma aliada, no Procon de Brasília, por exemplo, as principais reclamações dos consumidores são sobre problemas técnicos em carros. Por aqui, funcionários ajudam a identificar se um determinado produto está ou não na lista de recall. O principal ponto é, de fato, recorrer à internet. Isso é uma grande ferramenta. Então, no primeiro momento, se ele buscar as informações e verificar que existe já alguma reportagem a respeito de um recall referente ao carro, ou qualquer outro produto, vale dizer. Mas na mídia social ele pode também procurar. O fabricante deve ficar atento. O descumprimento de determinações é considerado omissão e gera consequências. Penalidades estão no Código do Consumidor. Advogada. Inclusive, a omissão do recall, ela pode levar os responsáveis à prisão. Cabe o indiciamento dos responsáveis pela omissão do recall. Ao perceber o problema no carro, Diana chegou a pensar em vendê-lo, mas voltou atrás na decisão. O reparo foi feito e ela não teve qualquer prejuízo financeiro. Mas todo cuidado é pouco. Cada detalhezinho diferente que aparecer, que é fora do comum, do normal, a gente já fica em alerta. Eu espero que nenhum problema mais aconteça. Mulher sentada conversa. Quem também não quer passar por algo semelhante é a Carmen Lúcia. Ela já participou de recall de carro, mas no ano passado teve problema mesmo foi com um avião. A tão esperada viagem para a Disney com os netos quase não aconteceu. É que o voo dela seria feito num 737 MAX 8, mesmo modelo que causou 2 acidentes, um na Etiópia e outro na Indonésia. Carmen Lúcia Lacerda, apesar deles falarem que não tem nada comprovado ainda, que ainda está sob estudo, né? Mas a gente caiu, né, o avião. Então a gente ficou com receio. A companhia aérea mudou a aeronave para que Carmen, a família e outros passageiros pudessem viajar. A gente ficou mais tranquila até por mudar a aeronave, porque a gente não estava querendo era ir, né, outra aeronave. A gente já estava com um pouco de medo. Em nota, a Boeing afirmou que a prioridade é a segurança de todos os passageiros e tripulantes. Disse ainda que não houve recall do MAX, já que na indústria aeroespacial os órgãos reguladores são os responsáveis por autorizar as operações das aeronaves. Os voos foram suspensos temporariamente em todo o mundo, mas o trabalho tem sido intenso com reguladores globais para que a volta do 737 seja em segurança. Se acontecer alguma coisa, estando em terra firme é diferente, né? Agora no avião, já pensou? Dá um problema? Ave Maria. A gente não quer passar por isso, não. De jeito nenhum. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar casos de recall de alimentos. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Menino se alimenta. Cuidar da alimentação das crianças é uma das obrigações dos pais hoje em dia. A escolha é por um prato colorido, cheio de nutrientes e ferro. Já a atenção com produtos industrializados deve ser redobrada. O importante é checar todos os ingredientes descritos na embalagem. Verificar a tabela com os valores nutricionais também é essencial. Toda e qualquer informação no rótulo deve ser levada em consideração. Em São Paulo, uma mãe acendeu o sinal de alerta. A filha, que tem alergia à proteína do leite, por pouco não teve um choque anafilático ao comer um salgadinho industrializado. E olha que curioso, a embalagem dizia que o produto não continha leite. Os dois foram fabricados na mesma data. Carolina Martins, com analista de RH. Com pouco diferença de fabricação, com um lote parecido. A única diferença é que era uma embalagem de 59 gramas e a outra de 50... Opa, uma era de 49 e a outra era de 55 gramas. E aí eu olhei e falei, não, porque como que um tem leite e o outro não tem leite? Momentos depois ela já começou a ficar com vermelhidão na pele. E eu, como a gente anda sempre com medicamento, eu já dei o medicamento para ela. A família mandou um e-mail para o serviço de atendimento ao cliente, contando tudo o que aconteceu. O fabricante reconheceu o erro e anunciou um recall do alimento. De acordo com a empresa, os produtos daquele lote apresentavam uma quantidade mínima de leite.
Depois de uns 10 dias, eles me retornaram falando que realmente todos os salgadinhos Fandangos contêm leite, né? Porque eles utilizam o mesmo maquinário de outros salgadinhos e por isso eles estariam recolhendo todo aquele lote daquele dia para fazer a troca. Em 2018, por exemplo, mais de 12 milhões de caixas de leite sofreram recall em 83 países por causa da contaminação de salmonela, que circulava em uma das fábricas de uma determinada empresa. A bactéria pode causar diarreia, cólicas, vômitos e desidratação severa. Já no início do ano, uma notícia acendeu o sinal de alerta. Peritos constataram a presença de 2 contaminantes na cerveja Belo Horizontina. Inúmeras mortes no país foram confirmadas e teriam ligação direta com o consumo da bebida alcoólica. Diante disso, o Ministério da Agricultura intimou a cervejaria Baker a recolher do mercado todos os produtos fabricados a partir de outubro de 2019. A empresa tem colaborado com as investigações e a retirada das mercadorias. O recall foi para preservar a saúde dos consumidores. E o Descer Amorim, todas essas advogado. falhas, as penalidades elas são severas. Então, o PROCON é o primeiro órgão para determinar isso aí, não é? É claro que também tem a justiça, porque aí cabe o dano moral, mas elas são sempre severas, porque a própria lei já diz que são produtos ou serviços que causem risco à saúde, à segurança e à vida do consumidor. Então, quando ocorre essa omissão, e aí for uma omissão, aí então esse responsável, dependendo do que se apure, ele pode sim ser indiciado e deve ser indiciado, não é? Porque é um crime você saber que aquele produto causa risco às pessoas que são alérgicas e não divulgar, e não fazer o recall. A gente trouxe a Renata, que é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, num supermercado. A ideia é dar uma olhada nas embalagens dos produtos e checar como a falta de uma informação pode gerar um recall alimentar. É que muitas pessoas têm alergia alimentar, também tem uma intolerância à lactose. E se faltar uma informação aí no rótulo de um produto, um salgadinho, por exemplo, isso aí pode gerar um problemão, né, Renata? Exatamente. As pessoas que têm alergia ou intolerância, muitas vezes em contato... Renata Monteiro, nutricionista. Simples com o alimento ou com aquele nutriente que causa mal a ela pode desenvolver uma série de processos alérgicos e que vão causar problemas gastrointestinais e até problemas até mais sérios que podem levá-la a uma situação de morte. É muito comum os fornecedores ocultarem essas informações nos rótulos ou de um tempo para cá, de 5, 10 anos para cá, essa situação está um pouco melhor? Bom, a partir do momento que a gente passou a ter exigência da colocação dos nutrientes ou dos conteúdos do alimento que causam alergia, isso passou a ficar um pouco mais fácil para o consumidor para identificar aquele elemento que ele precisa se manter distante. Mas a partir do momento que a indústria começa a questionar a presença dessa informação, porque claro, isso restringe o consumidor, o número de pessoas que vão consumir aquele produto, isso faz com que esse consumidor, principalmente aquele que precisa ter alguma restrição, ele passa a ser colocado numa situação de risco. Essas informações, elas são fáceis de serem vistas aí no rótulo? Ou é meio complicado, é difícil mesmo para o consumidor estar desvendando o que tem e o que não tem no produto? A gente tem uma tentativa no Brasil de tornar essa rotulagem mais simples, mas muitas vezes as empresas não respeitam esse processo. Então, no produto, muitas vezes isso tinha que estar em destaque, porque afinal é um risco que essa pessoa está consumindo. Então, ela vai encontrar em alguns lugares da embalagem essa informação, mas às vezes ela precisa procurar. A gente tem uma lista de ingredientes bastante grande. Nesse rótulo aqui deste produto, a gente tem um alerta aqui embaixo da lista de ingredientes alérgicos. Contém derivados de soja e de leite. Pode conter trigo, centeio, cevada e aveia. Contém glúten. Então, para o alérgico, que é um alérgico que tem alergia, por exemplo, à soja, ele já sabe que esse produto aqui é um produto que pode fazer com que ele desencadeie esse processo alérgico.
No Distrito Federal, o PROCON ainda não registrou a abertura de recall de alimentos, mas o chefe de gabinete do órgão reforça que as empresas podem ser multadas mesmo sem reclamação direta do consumidor. Quando existe algum ponto em que atinge a saúde do consumidor. Então aí a gente vai ter uma busca muito maior dos PROCONs, dos órgãos de defesa do consumidor. E nesse caso, a empresa tem sim responsabilidade e, logicamente, se há uma questão, uma conduta que atingiu a saúde, a multa pode ser um valor muito mais alto. A Inayá é super atenta com tudo que coloca dentro de casa ou o que come na rua. É que ela é celíaca. A doença autoimune provoca inflamações na parede do intestino quando a pessoa consome qualquer produto com glúten, proteína do trigo, cevada e centeio. Inayá Santana, chefe de cozinha. De comer fora ou de comprar alimentos industrializados é observar rótulo e questionar, né? O celíaco, ele não pode nem com contaminação cruzada. Por exemplo, se eu for num restaurante que tem qualquer alimento com glúten, eu tenho que, se eu consumir, eu estou ciente que tem contaminação cruzada e que eu posso passar mal. Então, o cuidado é desde onde eu vou comer fora de casa, dos produtos que eu vou levar para minha casa, olhando os rótulos, não entrando nada com glúten em casa. Hoje, produzir alimentos livres desses ingredientes faz parte da rotina da Inayá. Ela tem uma confeitaria. Por aqui, nada de açúcar ou farinha de trigo. Todos os ingredientes são minuciosamente conferidos. Até para aqueles fabricantes mais conhecidos, a Inayá faz questão de, a cada 3 meses, pedir laudos específicos sobre a mercadoria. Por se tratar da saúde de outras pessoas, a gente aqui na loja, no que eu produzo, eu me preocupo em não confiar só no rótulo. Então, por isso que a gente pede o laudo. Então, a gente já tem as marcas que são, como que eu vou dizer, que a gente confia, que a gente tem esses laudos. E se a gente vai trocar alguma marca, eu faço todo esse processo. E também tem um processo de renovação desses laudos que a gente pede. Loja de eletrodomésticos. E veja a seguir no Repórter Justiça. O que fazer quando o celular ou o computador para de funcionar? Já parou para pensar que o defeito pode ser de todo o lote do produto? É aí que entra o recall de produtos eletrônicos. Vamos explicar tudo, não saia daí, já no Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. A geladeira da Fábia está cheia. Com o congelador não é diferente, tem de tudo um pouco. O cuidado é sempre conservar os alimentos para servi-los bem fresquinhos na mesa. Mas meses atrás, toda essa organização foi por água abaixo. Tenho 2 filhos e a mãe pensa na praticidade. Então eu queria um congelador grande, que eu pudesse armazenar congelados, e também a parte de refrigeração grande, que eu pudesse armazenar frutas, verduras, que é o que eu preparo para os meus filhos. Ela começou a esquentar, não refrigerava, nem a parte de baixo, nem a parte de cima do congelador. E aí eu acionei a garantia, porque eu vi que não estava normal, né? A gente escutava o barulho dela trabalhando, mas ela não refrigerava. O problema estava no motor da geladeira, que de repente parou de funcionar. Eu tive que colocar os produtos em caixa de isopor, comprar gelo, até receber o diagnóstico de que a geladeira tinha queimado o motor. Então, eles ligaram, como faltava 1 semana para acabar a garantia da geladeira, eles ligaram, não tinha no estoque esse motor, tinha que fazer o pedido e demoraria 10 dias para chegar. Em uma das visitas, ela soube que a falha não estava só no equipamento dela. Eles já tinham identificado esse problema nesse lote, desse modelo, porém, as substituições estavam sendo das pessoas que entravam em contato com a empresa. A gente entrou em contato com o fabricante por e-mail e informou o número da nota fiscal, todos os dados, tudo certinho. Em nenhum momento eles informaram que esse lote de geladeira estava com problema. Eles informaram que o técnico viria até a minha residência, como de fato veio, né? E em uma das vezes que ele veio, eu solicitei o recall para substituir a geladeira.
porque já tinha dado 2, 3 vezes o problema e eu disse, olha, eu tenho 2 crianças, eu não posso ficar sem geladeira por 10, 15 dias porque é muito complicado para mim. Foram longos 6 meses até o motor ser finalmente trocado. Fábia não pagou nada pelo serviço, mas também não foi ressarcida do prejuízo anterior. O equipamento ganhou uma garantia estendida. Essas despesinhas que eu tive nesse período de 6 meses não foram contabilizadas. Então, isso para mim é uma perda, né? E por conta de um problema que teve do fabricante e que o fabricante identificou que esse lote teve problema, mas não acionou os consumidores. Esperou que os consumidores fossem até ele para fazer os reparos. Segundo especialistas, nem todo produto com defeito no lote precisa passar por recall. O recomendado é que o consumidor relate a situação ao fabricante, por telefone ou e-mail, quando um eletrodoméstico apresentar defeito ou parar de funcionar. Esse registro é importante. O recall, ele se dá quando o vício do produto, ele causa dano à vida, à saúde, à segurança do consumidor. Se é um defeito que não coloca em risco o consumidor, então ele não é obrigado a fazer o recall, não é? Agora, indo lá para o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista essa série de problemas, eles deveriam sim pedir às pessoas que levassem a geladeira para fazer a troca. Mas não é o caso de recall, talvez. Quando o assunto é recall de eletrônicos, o Adolfo tem história de sobra para contar. O publicitário já teve 2 aparelhos com defeito de lote. O primeiro foi um computador, avaliado em quase R$20 mil. Não ligava. Adolfo Palhares, publicitário. Bom, eu fui dar uma pesquisada no que estava acontecendo e levei na assistência técnica. Eles, olha, isso aqui é um problema que esses computadores estavam dando, e a Apple tinha até chamado um recall para esses computadores, mas que encerrou no final de 2016. Bom, eu entrei em contato com o SAC da empresa, né, da marca, e falei, olha, é um absurdo um computador que custa esse preço de um carro zero, dá problema, tipo, em 5 anos não funcionar mais, não tem cabimento, né? Eles a princípio ficaram um pouco resistentes, falando, é porque a gente não tem mais a peça e tal. Eu falei, então troca o computador. Sem o computador eu não posso ficar, né? Agora o problema está no celular, que por coincidência ou não, é do mesmo fabricante. O modelo é novo, de última geração. Ainda assim, repleto de falhas. Estou super cuidadoso assim com o celular e tal. Ele sempre tem uma capinha e dificilmente cai no chão. E essas atualizações, elas meio que são feitas automaticamente, assim. Então, na hora nenhuma eu pensei que fosse isso, né? Tipo, eu falei, sei lá, tem algum problema aqui. E aí eu fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa errada e realmente constatei que sim, que tem esse programa de recall para esse modelo do iPhone. Eu dei uma olhada em alguns fóruns e as pessoas falam a mesma coisa e pelo próprio site da Apple, né? Ali eles descrevem basicamente o problema. Então, se você está com problema no touch, você não consegue, em algumas áreas da tela você não consegue usar a função do touch, ou que eles chamam de ghost touch, que é um toque, parece um toque fantasma, porque o negócio funciona sozinho. Então, sim, está com problema e precisa ser feito o recall. Em alguns casos, os consumidores assumem o risco e consertam logo o aparelho. E fica a dica, o ressarcimento pode ser pedido ao fabricante. Vinícius Fonseca, Procon. No primeiro momento, a gente não percebe que o produto tem um problema. Então, se esse produto apresentar um problema futuro, em que você perceber que existe a necessidade de uma troca de algum tipo de peça e o consumidor fizer, de fato, essa troca, ele pode sim ser ressarcido futuramente. É importante que ele tente fazer isso com aquelas empresas que sejam credenciadas, autorizadas pelo fornecedor, para que ele evite qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de burocracia no momento da restituição dos valores que foram gastos. Somente este ano, o setor de acessórios de informática apresentou 11 campanhas de recall. Mais de 7 milhões e 300 mil consumidores foram chamados para reparos ou substituições. A informação junto com a segurança de produtos é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem ali nos direitos básicos uma série de direitos
do consumidor, que são os mais básicos deles, né? Entre eles a informação e a saúde e segurança. Então, a informação ela é super importante, porque a informação, ela inclusive pode evitar um acidente de consumo. Quando a gente fala de produtos perigosos, a gente não fala que está vetado 100% da entrada de produtos perigosos, né? Esses produtos considerados perigosos, eles podem entrar no mercado, desde que seja informado. Senão a gente não poderia estar fornecendo fogos de artifício, a gente poderia sequer estar comercializando faca. Porque são produtos considerados que têm ali um certo risco, mas são riscos que o consumidor espera, ou são riscos que o consumidor é informado. Agora, o Adolfo vai reorganizar a rotina para fazer o recall do celular. Eu ainda não fiz porque quando eu liguei na assistência técnica, eles me informaram que esse reparo leva de 7 a 10 dias para ser feito. Então, hoje em dia todo mundo trabalha com celular, então eu preciso me organizar ainda para poder ficar esse tempo sem o celular, arrumar um outro e tal, para poder mandar fazer esse reparo. Ainda não fiz esse reparo. Em imagem aérea, muitos carros estacionados. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Em rótulo, ingredientes que compõem um macarrão instantâneo. Créditos finais. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Mulaete, Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Mulaete. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira, Josenildo Júnior e Kleber Leite. Edição de pós-produção, Diego Galeotti. Videografismo, Lucas Matias. Audiodescrição, Visual Áudio. Roteiro, Kainan Leão. Narração, Ana Luísa de Franco. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.